prazer muito grande estar com vocês novamente, né? Quero desejar que todos tenham uma excelente live, um excelente aprendizado e que cada um possa absorver o máximo possível. Se puder anotar, se puder pegar um papel, colocar um celular, colocar um chat aí para digitar as palavras, para gravar alguma coisa, depois você fazer seu resumo, suas críticas, suas perguntas, suas considerações, e em cima de tudo isso, você vai aprender junto conosco, né? Para que a gente possa crescer juntos aí em unidade, né? Acrescentando o que cada um tem para acrescentar. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês para explorar um tema fundamental no cenário financeiro mundial: os sistemas de pagamento internacional e as estruturas regulatórias, né, que sustentam esse ecossistema global. Hoje nós vamos desvendar juntos como um mecanismo como o SWIFT, que nós já ficamos craque, né, e os acordos de Basileia e a norma ISO 20022 moldam não apenas a comunicação entre as instituições financeiras, mas também influenciam diretamente a geopolítica, a soberania dos países e o futuro da economia global. Então, assim, o tema de hoje ele é tão complexo, profundo e rico que não daria, sinceramente, para a gente fazer uma única live. Hoje eu vou pegar alguns conteúdos que nós já falamos para retomar, lembrar, refrescar a memória e também fazer com que grave na mente de vocês, mas também vou abordar alguns entornos do conteúdo que já foi apresentado, acrescentando novas informações e conteúdos para fixar, para agregar um caminho mais robusto de entendimento, para que cada um aí anime em conhecer cada vez mais assuntos que envolvem a vida humana. E, através desse conhecimento, você ter a segurança para criar alternativas do seu próprio ponto de vista para a sua segurança, para a sua tranquilidade, para a construção, para a edificação de projetos e de tantas outras coisas que nos cercam também. Tá bom? Então, nessa jornada, ela começa através de uma visão ampla, que nós entendemos como transação entre bancos ao redor do mundo, que são padronizados, protegidos, monitorados. E com isso vai muito além da tecnologia. Tá? Trata-se de um poder regulatório de confiança e governança. Então, nós não estamos falando simplesmente o que você compra, o que você vende, o que você transfere, o que você investe. Não. Tudo que você faz através do sistema financeiro, ele é através da tecnologia e outros meios de comunicação e informações, ele trata de poder, de confiança e de governança. Você está sendo governado. Então, não adianta escapar. Ah, eu vou escapar do sistema. Não é tão simples assim. A ideia não é você escapar ou sair. É você ser minimamente atingido pelas narrativas, pelas estratégias e por tudo aquilo que é criado para que você não seja atingido. Tá? Aí na tela tem um panorama global de sistemas de pagamento. Essa apresentação sobre os sistemas de pagamento internacional, né? Nós vamos explorar tudo isso que eu fui falando aí para vocês, eu passei aí. Então, a nossa jornada realmente ela é muito mais ampla do que eu vou apresentar para vocês. Tá? E o nosso conhecimento ele é muito mais aprofundado do que eu vou possibilitar para vocês hoje aqui. Até porque é uma live de 1h30, máximo 1h30, por aí, né? Nós já começamos um pouquinho atrasados. Então, 1h, 1h30, nós vamos aí até 10h30, mais ou menos, nessa linha de explanação. Quero ver se eu acabo até 10 horas, mas a gente sempre agrega um conteúdo próprio
em anexo ao que vai ser apresentado. Tá? Então, nós precisamos entender como essas transações ao redor do mundo, ao redor dos bancos internacionais, elas são padronizadas. Como que ela é padronizada? Nós entendemos lá atrás que um caminho de comunicação, né, o SWIFT, ele foi criado uma comunicação interbancária internacional. E ela foi padronizada de tal maneira que todos os países, com o lastro do petrodólar, utilizavam não somente a moeda como lastro fiduciário, mas também o caminho de comunicação e transferência como o único meio de transferência, comunicação, transferência e tudo aquilo que envolve o sistema financeiro. Compra, venda, investimento, exportação, importação, enfim, tudo que envolve esse mercado de sustentação governamental mundial, de comércio e de trocas e de tudo aquilo que nos envolve. Claro que sempre vai haver o mercado negro, né? Mercado negro na sua conotação de caminhos ilegais, caminhos não tradicionalmente corretos, caminhos que criam subterfúgios para que se realize alternativas de negócios que se escapem dessa governança, que escapem dessa soberania, que se escapem dessas leis e dessa confiança e desse poder regulatório. Então, o objetivo principal sempre é ter uma alternativa de liberdade, muitas vezes utilizando como um malfeitor e enxergado como um contraventor das atividades financeiras ou as demais. Tá? Então, nós temos aí a origem e a evolução, né, que nós falamos do SWIFT. Ele nasceu como uma rede para facilitar a comunicação entre bancos, mas hoje ele se tornou uma ferramenta geopolítica, porque ele tinha informações das nações, tinha liberdade para poder bloquear valores, transferências e se antecipar a qualquer tipo de situação governamental e comercial para ações tarifárias e demais. Tá? Então, ele se tornou essa ferramenta geopolítica poderosa para que, no casos como o Irã, em 2012, que nós falamos, a Rússia, em 2022, mostraram com a exclusão do SWIFT e se isolaram dessa economia, né, inteiriça do comércio global, né, não apenas por um sistema de mensagens, mas também como uma alavanca de controle internacional. Então, você começa a perceber que existe uma origem do sistema, existe uma evolução desse sistema, ele se tornou um instrumento político de governança, de poder e de tudo isso que envolve esse sistema de comunicação financeira. Houve casos emblemáticos aí, né, do Irã, da Rússia, da Coreia do Norte, né, e de outros países, da China, que criaram os seus próprios meios de comunicação financeira. O primeiro que saiu foi o Irã. Então, na sua razão fronteiriça, ele começou a fazer os seus projetos de escambo, né, por commodities e ouro, e fazendo essas trocas para que houvesse esse comércio internacional e essa comunicação mais, vamos dizer assim, não tecnológica, mas uma comercialização mais manual, mais prática para a realização de necessidades imediatas e sem a governança, sem o controle, fugindo do SWIFT. Rússia teve uma penalização de 300 bilhões de dólares em 2021, e isso daí foi um motivo também que agora está dando choque com os Estados Unidos, não somente a questão do sistema SWIFT, mas o seu próprio sistema que foi desenvolvido para que ela pudesse concorrer com os Estados Unidos como uma condição de comunicação interbancária.
E aí a China também acelerou seu processo, desenvolveu 3 meios de comunicação que nós citamos na outras lives, e aí começa a ter um impacto global na economia, porque já não é mais a sustentabilidade do dólar, do petrodólar, baseado no petróleo, que vai sustentar esse sistema financeiro, porque já existem outras nações utilizando o próprio ouro ou as suas próprias moedas para suas comercializações internacionais, sem nenhum tipo de satisfação ao monopólio da governança americana sobre o sistema SWIFT. Então, essa exclusão efetivamente vai isolando países do sistema financeiro SWIFT, porém vai criando outros sistemas de comunicação e comercialização e lastro, então vai criando-se um novo sistema financeiro, que ele já começou a ser criado há muitos anos. Então, TFS, tudo isso que é falado, que é um poder descentralizado, é exatamente isso, sair do monopólio SWIFT para que haja uma descentralização e essa comunicação interbancária e entre nações seja uma autonomia da sua própria governança e não de um único país sobre o todo. Então, isso muda toda aquela característica, aquela leitura da nova ordem mundial, aonde um governante, uma moeda, uma religião, uma não sei o quê, então narrativas vão sendo quebradas, existe uma nova história por trás dessa narrativa se desenhando para que ela promova verdadeiramente a tua, a minha e a nossa liberdade descentralizada de qualquer, obviamente que tem regras regulatórias, obviamente que existe ainda uma governança, obviamente que existe ainda um poder e que o poder é terreno ainda e que existe essa liderança, ainda que individual, por países, né, mas que se comunicam num todo para formalizar a liberdade individual. O que ninguém quer é quem está no poder sair do trono e entregar a liberdade para todos. Claro que não. É melhor que você trabalhe para mim e promova a minha riqueza do que você ser rico igual a eu e, de repente, amanhã eu estar trabalhando para você. Então, o risco de quem governa é justamente a inversão de cadeiras, a inversão de situações, cargos, e a briga sempre foi por essas patentes, por esses cargos, por esse poder, né, desde a hierarquia suprema até aqui embaixo. Se repete, é um espelho, não é apenas um sistema de mensagem, o SWIFT, ele é muito mais do que uma alavanca de controle internacional sobre todo tipo de comportamento humano e de todas as necessidades humanas também. Tá? Nós falamos lá, né, dos sistemas alternativos da Rússia, dos chips da China e dos PAPs da África. Então, diante desse cenário, essas alternativas foram criadas e a China, que veio aí para internacionalizar o yuan, que já é a moeda, junto à Rússia, junto à África, junto ao Irã, exatamente na região da Eurásia, aonde foram através do Mudiflud, soterrado as civilizações que tinham um poder tecnológico e um poder de conhecimento muito mais avançado. Então, começa a renascer uma civilização e um conhecimento de pessoas que, graças a Deus, escaparam da destruição e de gerações, né, e de genéticas, escaparam dessa destruição total, promovendo aí uma reconstrução, como fala lá em Neemias, né? Que remexeram os sepulcros, mexeram nas memórias, e o choro de Neemias era grande, até que ele recebeu uma carta do rei para reconstruir as muralhas de Jerusalém, o templo e tudo aquilo. Para quem tiver mais curiosidade, ler Neemias, vocês vão gostar bastante, né? Então, diante desses sistemas alternativos, estremece aí o sistema SWIFT, fazendo com que ele não seja a única opção internacional de comercialização, de comércio exterior, de pagamento, de compra, de venda e de estabelecimento de regras, taxas e etc. A governança se traz
através de um acordo muito mais bilateral e com uma multipolaridade muito maior, trazendo uma autonomia individual para todos aqueles que participam, enfraquecendo potencialmente o sistema SWIFT e, obviamente, gerando narrativas muito mais violentas e ações muito mais ameaçadoras para que esse poder se centralize e permaneça na mão de quem o tem. Então, não se preocupe com essas situações, porque, obviamente, que as pessoas às quais não detêm o poder já estão devidamente equipadas, amparadas e regulamentadas em todas as suas ações para que a liberdade seja abraçada e retida, e que, dessa forma, conheça também quem detém o poder e os convide para que estejam junto a esse poder descentralizado. Porque há de concordar que o poder dos Estados Unidos junto ao sistema SWIFT ainda é massivo e muito maior do que todos esses sistemas juntos que reuniram essa independência aí através dessas alternativas e desse cenário aí. Então, esse comércio regional de todas as moedas locais começam a criar corpo e, obviamente, que uma árvore ela não nasce gigante, como o SWIFT não ficou gigante do dia para a noite, o PFS e o PAPS também não ficou, mas com a união de cada um deles entre si, obviamente que já se tornará uma árvore frondosa e fará sombra para todos os países no sistema financeiro, né? Então, esses acordos bilaterais aí, nós temos que ir além, né? Porque os países estão afirmando a respeito dos acordos para negociar suas próprias moedas sem o dólar. E, por outro lado, os bancos centrais firmam swaps cambiais e criam novas infraestruturas para impedir o crescimento da propagação de outros sistemas que possam deixar volátil, que possam deixar vulnerável o sistema SWIFT sem a força que outrora detinha. Então, aí, existem esses acordos diretos aí que estabelecem de uma forma bilateral, e onde eu tenho poder, você também tem, sobre a tua moeda, sobre o teu produto de comercialização, sobre a sua intenção de venda, e sobre você detém o poder sobre aquilo que você produz e responderia e determinaria o poder da sua moeda através daquilo que a tua própria terra produz, seja em minerais, seja em metais, seja em pedras preciosas, seja da forma rica, natural que ela detém. E isso é verdadeiramente a riqueza que a terra produz, e não as moedas fiduciárias impressas nas casas das moedas, com essa arquitetura de banco central distribuído por todas as nações para acorrentar as pessoas através de papel, dizendo que são ricos por deter. São ricos, mas estão querendo comprar terra aqui, comprar terra na África, comprar terra onde produz o que verdadeiramente é rico, né? Então, a diversificação de reservas, os bancos centrais começaram a diversificar. Você pode perceber que muitos aí, ao longo dos anos, já de muitos anos para cá, já vem acumulando ouro, já vem fazendo outras ações governamentais e de lastro para proteger uma nova frente de estabelecimento que venha aparecer através dessa descentralização, né? Então, ele reduz a exposição do dólar e aumenta a participação de outras moedas e ativos como o ouro. Então, o dólar permanece para ninguém mexer na imagem, no nome, naquilo, e começa a já mudar aquela característica de ter um lastro petróleo, um lastro em outros tipos de ativas para garantir um lastro, realmente, uma garantia daquilo que aquela moeda propõe. Então, assim, o consumo, por que não é, por exemplo, lastreado o dólar no alimento? Por que não é lastreado o dólar na energia? Por que não é lastreado o dólar em alguma outra coisa de um ecossistema natural que promova garantia de subsistência? Justamente porque aonde detém
O petróleo, as maiores riquezas de petróleo, são os países os quais promovem a força do dólar e que têm aliança com esse poder SWIFT e que monopolizam o seu, seja através de linhas de política, que eu não quero entrar nisso hoje, ou através de condutas massacrantes sobre uma civilização, sobre uma sociedade, sobre a sua própria população, como acontece na Venezuela, como acontece na China e como acontece em muitos lugares. Só que você tem que perceber que cada país ele não tem somente uma vertente, não tem somente o lado comunista dentro do Brasil, não tem somente o lado comunista dentro da Venezuela ou dentro da própria China. Existem outras vertentes. Então, essa divisão é o que realmente fortalece todo o sistema. Porque se houvesse uma união, o sistema já tinha ruído. E é isso que as pessoas não entendem. Elas se dividem pelo seu ego, pelo seu poder, pela sua necessidade, e isso já é uma programação do próprio sistema em reter o poder, em manter uma hegemonia, um monopólio de posição para expor as suas verdades ou os seus pontos de vista como algo a ser seguido por todos, como ferramenta de manobra de pessoas. Então, você vê músicas com várias vibrações, você vê letras com vários tipos de jargões, você vê que são programações neurais e mentais, e você vê vários tipos de situações que religiões, e músicas, e bandas, e uma série de outras coisas, eventos esportivos, que criam competitividade e vão fazendo dividir. Por que tudo que é descentralizado para o povo não pode ser para o governo também? Porque senão eles não conseguem governar. Então, o que é centralizado na mão deles serve. O que é centralizado na nossa mão, não. Aqui tem que ser descentralizado em tudo. E tem que ser blocos de divisão para haver realmente conflito. E o que é que espelha a realidade do sistema financeiro? Exatamente esse conflito que a sociedade replica através de outros tipos de divisões que eu acabei de citar. Então, esse mecanismo swap, esses bancos centrais, implementam acordos cambiais, eles permitem trocas entre moedas nacionais, facilitando o comércio bilateral sem depender de moedas de reserva tradicional. Até aí, tudo bem. Vamos supor, qual que é a reserva tradicional dos Estados Unidos? Dólar. E na Europa? Euro ou libra esterlina? Né? Então, quais são as moedas tradicionais que preservariam o sistema de uma nação? Zimbábue? Dólar zimbabuano? Não. Yuan, dinar, rúpia, dong vietnamita. Né? Então, você tem inúmeras moedas que elas praticamente são inexistentes do conhecimento humano no mercado internacional. Só quando você vai viajar para uma nação, e aí você tem esse sistema swap para você fazer o câmbio e troca dessas moedas para você utilizar esse dinheiro lá. Só que esse sistema se beneficia dessa troca. E, acima de tudo, se beneficia do quê? Da informação e do controle, do poder, da governança e da confiança, de tudo aquilo. Você entrega toda a confiança com as suas informações mais sensíveis e particulares para que ele continue te monitorando. Não somente através de algoritmos, imagens, vídeos. Não, mas através de todo o sistema interbancário. Então, hoje, falar, vou desligar o Wi-Fi, vou desligar a câmera do meu celular, vou colocar um durex aqui na câmera, no webcam, para que ninguém me enxergue. E tomar, é muito raso essa condição. Já conversei um dia isso com o Fabiano, ele está aí, eu creio que está aí, a respeito desse monitoramento. A nossa liberdade, ela não está nesse monitoramento. A nossa liberdade está na nossa conexão, muito além desse sistema. E é aí que entra o que eu falei no começo, daquela narrativa que o Elon Musk e o outro CEO lá, ex-CEO do Google, estão com medo. Eles são os conhecedores, e se eles estão com medo, quem somos nós? Para a tua liberdade de pensar e de conectar
a tua liberdade de acionar outras dimensões e poder proporcionar essa tecnologia rasa que nos é oferecida ainda não alcança. Porém, existem tecnologias elevadíssimas e uma ciência altíssima da criação que excede esse entendimento nosso e que, obviamente, nos regulamenta e nos controla e nos limita e nos promove expandir ou restringir, ou vasodilatar ou vasoconstrangir, né? Vasoconstrição, né? Ou a gente tem um fluxo maior de absorção de conhecimento, de conexão neural e de fortalecimento dos nossos telômeros para a gente ficar cada vez mais joviais, cada vez mais novos, cada vez mais belos, cada vez mais animados, dispostos, com tudo aquilo que a gente pensa. Eu estou pegando várias coisas do sistema financeiro e trazendo o sistema da saúde, e trazendo o sistema da educação, da questão do relacionamento familiar. Pego a pirâmide de Maslow, como eu sempre cito, falo lá da fisiologia humana, falo da segurança, dos relacionamentos de amor e de amor de relacionamento individual e de amor ao próximo, a mim como a ti mesmo, e assim uma série de outros mandamentos inseridos nessa pirâmide de Maslow, e daqui a pouco eu falo, peraí, eu estou preso num sistema de dinheiro. Então, essa infraestrutura que foi desenvolvida, que está escrito embaixo aí, de sistema de pagamentos, de liquidação que opera fora do ecossistema tradicional, dominado pelo dólar, permite que você tenha uma maior autonomia nas transações internacionais. Por que eles não querem que você pode andar com dinheiro? Porque se você for daqui para os Estados Unidos, você só pode levar $10 mil por pessoa. Por que, se você for viajar para não sei aonde, você só pode ter regras? Estabelecem regras para que a sua subsistência seja limitada naquilo ali. Já está programado. Tem uma documentação, você tem uma série de outras análises que são feitas e acompanhamento que não te permite vazar informação, ou esconder informação, na verdade. Então, a sua informação vai estar sempre explícita dos órgãos regulatórios e dos governantes. Rapidinho aí, ó, entrou um monte de imigrante numa nação sem documento, invadiu pela fronteira do México, pergunta para quem mora lá. Até pessoas de bem que estavam há anos nos Estados Unidos de forma ilegal, foi deportado. E não tem conversa. Você não é americano, não, tchau, vai embora. Agora estão correndo atrás até dos vistos estudantis. Por quê? Porque o cara é um carrasco. Claro que não. Ele está preservando a origem. A origem é o quê? Americana. É que se todos pensassem dessa forma, todos valorizariam a sua própria nação, a sua própria terra, a sua própria produção, seja natural, fiduciária, de commodities, seus lastros de ouro naturais, seja lá o que for. E não ficariam comercializando o que não é teu. Então, quem quer o governo do mundo, ele comercializa qualquer coisa, pega pedaço da China, da África, do Brasil, tanto faz. Então, criam-se mercados negros para fazer o quê? Potencializar um descontrole do sistema financeiro para ver a falha. Mas essa falha é só para construir narrativas. Vai eu ou você tentar comunicar por essa falha e fazer alguma coisa fora dos padrões estabelecidos pelos órgãos governamentais. Aí você vai entender o peso da desobediência na Terra. Existem coisas que é pena de morte. Existem coisas que eles se eliminam. As estatísticas não vão nem saber que você existe. Porque você já é. Eu fui enterrar meu tio, vou contar um negócio para vocês que eu não sabia. Se você fizer um BO da morte, o corpo já não é mais da família, é do Estado. Só de você fazer um BO. Já era. Você não tem direito a falar nada. Eles pegam o corpo, levam para uma faculdade, vende, trafica, faz o que quiser e você não pode falar nada. E você não vai nem saber, tem mais essa. Então, já existem leis que a gente desconhece. Então, o que nós temos que saber? Conhecer onde a gente vive.
através das leis, através do sistema financeiro, através do sistema geopolítico. Por que na madrugada eles aprovam no Senado, na Câmara dos Deputados, leis? Porque tem gente desperta, tem gente acordada, mas tem gente que está dormindo, e a grande maioria que está dormindo. Porque a educação, ela depende de você educar uma ação, ou programar uma ação através do conhecimento. A educação, ela só é educada se você for tomar uma nova ação sobre o que é estabelecido. As palavras têm significado e nós temos que procurar saber. A gente não pode aceitar tudo de qualquer jeito. Nós temos que pensar. Se você não pensar, deixa que eles pensem por você. Você vai ser comandado. E acabou, e consumido. E produtivo. Até quando for. Quando não for, eliminado. Pronto, acabou. E faz igual o meu tio lá. Vai saquinho, buraco, tchau. É só mais uma estatística, ou não. Neste momento, a ISO 20022 surge como um padrão técnico essencial. Ela garante que as mensagens financeiras falem a mesma língua no mundo todo. Quem sabia disso aí? Levanta a mãozinha aí. Você sabia que hoje esse ISO 20022 ele é como se fosse um órgão regulatório para que todos os tipos de comunicação financeira seja manifesto da mesma forma. A garantia de mensagens financeiras tem que ser da mesma forma no mundo todo, trazendo segurança, compliance e eficiência. E a sua adoção é agora mandatória em redes como o próprio SWIFT. Por que aconteceu isso? Porque no SWIFT, que era centralizado o poder somente para os Estados Unidos, e toda comunicação, a Rússia vai comprar, um exemplo, cobre ou ferro do Brasil. Quem detinha essa informação era só os Estados Unidos. Aí eles iam descobrir para que eles estavam comprando ferro, para que eles queriam produzir. Aí eles tinham, obviamente, os países que são aliados. Eles falavam, sabe, a Rússia, ela está comprando ferro. Acho melhor se acelerar e a sua compra de ferro e acabar com a produtividade de ferro, porque senão a Rússia vai ultrapassar você na governança do mercado tal. E começaram a ter uma centralização de nichos de mercado através da informação que era centralizada em seu poder. Só que, nada como um bom russo, infiltrou-se dentro da CIA. E informações foram vazadas, escândalos foram expostos nesses vários e inúmeros mercados de consumo e de poder em todas as comercializações internacionais. E aí o que acontece? Não é mais seguro, não é mais confiável, eu não confio mais em você, você está vendendo minha informação para fulano de tal, e é aquele tal negócio da ética que não existe, porque é competitividade, que é uma educação competitiva, não existe uma equidade para que todos tenham uma uniformidade de poder, de liberdade de decisão e de escolha, tendo todos acesso a todas as informações, para que eu tenha o meu ponto de vista, você, o teu, o outro, do outro, e cada um tenha o respeito mútuo sobre tudo isso. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida. No meio familiar. Olha aí a sua família. Fala para mim que todos da sua família pensam igual a você e todos aceitam o seu ponto de vista e que toda a sua voz é ativa no seio da tua família e que muitos até mudam de opinião de acordo com a sua conduta. Mentira. Isso é um sonho. Isso é utopia dentro de uma mente que é programada pelo sistema. Agora, uma vez que você cria uma liberdade, uma reprogramação mental, através de buscar alternativas de escolha por aquilo que você sente. Todo mundo fala, é errado, é certo. Por que é errado? É o que eu quero para mim, isso aqui. Eu quero tomar só água. Minha filha nunca tomou refrigerante, tem 12 anos. Toma um suco, não quero, quero água. Toma não quero água. Só água.
É a escolha dela. Você acha que eu vou mexer nisso? Nunca. Quero que ela tome um suco de fruta, dou a fruta para ela em outro horário. Estabeleço com a energia positiva para agregar em outro momento de forma diferente. Mas o sistema ele usa essa mesma energia para tirar em um momento diferente de uma nova forma. Daqui a pouco não está tomando mais água, está tomando Coca-Cola. Estou citando um exemplo bem esdrúxulo para que a gente entenda o poder do sistema sobre a mente humana. Então não adianta propaganda, você é a sua propaganda. Você busca a sua oportunidade, você busca a tua criatividade, você busca a tua criação sobre aquilo que você sente, sobre aquilo que você pensa. Hoje tem um participante aqui que é recém inserido ao projeto, ao clube junto de nós. Fiquei mais de uma hora conversando, uma conversa gostosa, sabe? Na hora que eu fui ver, eu falei, nossa, tinha um monte de telefone, um monte de mensagem para responder. Mas flui, porque o ponto de convicção, o ponto de propósito, a energia, ela caminha junto. Então, a gente está de mão dada, caminhando pelo mesmo propósito. Agora, a partir do momento que essa interoperabilidade global chegar, que é através do ISO 20022, meu amigo, o meu banco vai ter que saber o que o teu banco faz. O meu dinheiro vai ter que saber o que o teu dinheiro faz se você souber o que o meu faz. Então, as comunicações serão iguais. E você acha que eles querem que isso aqui aconteça? Claro que não. Porque deve ser uma adoção universal. Mas você acha que permanece universal? Claro que não. Porque quem tem mais poder oferece o quê? Alianças. E eles vão fazendo o quê? Olha, vamos fazer uma aliança aqui, ó, a China com a Rússia. O poder está vindo do Oriente e sempre veio de lá. O Ocidente nunca vai permanecer se não se aliar. Se quiser romper, princípios eternos devem ser respeitados. E esses estão além do nosso governo, porque estão sendo corrompidos várias leis eternas. E essas leis não são leis que a igreja fala para mim ou para você. São leis universais. E elas já existem, elas não podem ser corrompidas. Se elas forem corrompidas, você vai tomar um choque que você vai acordar. E se você não acordar, você continua dormindo mesmo de uma vez. Acho que não ficou bom isso que eu falei, mas está bom. A norma ISO 2022 representa um marco fundamental na evolução do sistema de pagamento global. Este padrão técnico estabelece uma linguagem comum. Nós vamos ter que falar tudo a mesma língua. Eu vou comprar ferro, eu vou comprar soja, eu vou comprar ouro, eu vou comprar batata. Não importa o minério de ferro, não importa. Argila, não importa o que você está extraindo, o que você está vendendo, o que você está comprando. Se é produzido, se é retirado da natureza, não importa. Da mesma forma, você vai ter que ter um padrão de comunicação onde não haverá ninguém com um poder centralizado para poder fazer alianças e ser o poderoso majoritário sobre todas as nações. A adoção do ISO 22, vou colocar ISO 22, tá? 20.022, você já sabe que é 22. Exige um esforço técnico imenso e intenso, com impacto de bancos centrais. Aí nós vamos mexer com as famílias lá, né? Então, os sistemas internos e a legislação não vai funcionar mais. Mas os benefícios são claros. Não haverá tantos erros, não quer dizer que não vai haver erro, porque sempre vão criar um caminho, um subterfúgio de mercado negro para passar por baixo da ponte, né? Vai ter muito mais controle do que tem hoje, e a interoperabilidade global. Interoperabilidade, com o aparelho é horrível falar. Então, essa é a base técnica que sustenta as transformações regulatórias. A regulação bancária, a legislação internacional e as normas técnicas obrigatórias. Então, você não compra de mim, e eu não compro de você,
se nós dois não estivermos no 22. O 22, essa implementação representa um desafio muito grande. Muito grande. Nós estamos falando simplesmente da descentralização do poder. E isso já está sendo implementado. É aí que aparece o novo sistema financeiro. Falando em regulação, aí a gente começa a entrar nos acordos de Basileia. O que é Basileia? O que são essas regulações? Ou essas regulações? Quais são? Quais foram? Quais existiram? Por que existiram? De onde vieram? O que elas comem? Como elas vivem? Para quê? Nós precisamos entender esses acordos do que já existiu, porque desde 1988, é recente, ó, com a Basileia I, a comunidade internacional tem criado padrões para proteger o sistema bancário. Entendeu o que eu falei? Vou repetir. Esses acordos bilaterais, trilaterais ou multipolares, governamentais, eles são acordos para preservar o sistema financeiro. Eles não são acordo para romper o sistema financeiro, que é o que nós aguardamos. Porque esse sistema financeiro, ele continua sendo com poder centralizados em muitas frentes governamentais. Tem governos no mundo inteiro colocados pelos donos do sistema financeiro, das famílias. E nós já relatamos aqui outrora o estudo das famílias, como foi formada, quais são elas, etc. Aquela live foi pesada. Então, a comunidade internacional criou o padrão para proteger o sistema bancário. Esse foi a Basileia I. A Basileia II vieram 3 pilares. O pilar capital, de supervisão e de transparência. Ué, mas se tem tanta transparência assim, e ele é capital, e ele tem uma supervisão, por que precisa da Basileia III? Porque as reformas, teoricamente, seriam mais robustas para garantir a resiliência bancária. Então, o sistema ele sempre vai querer falar para você o que você quer ouvir, justamente para ele promover a mudança que você quer de forma que favoreça a ele, não a você. E o poder continue centralizado. Então, o que a Basileia III promove? Eu vou voltar um pouquinho, senão eu vou atropelar. Deixa eu voltar no slide aqui. A criação do BIS, 1930, né? Estabeleceu no Bank of International Settlements a Basileia Suíça como banco central, os bancos centrais reunidos, 63 bancos centrais, que representam cerca de 95% do PIB mundial. Só. Todos os bancos centrais reunidos, que são 63, depois eu vou mostrar, eu posso até fazer na próxima live, se vocês quiserem, uma sugestão de como foi criado o sistema bancário, quais são os bancos centrais e qual é a arquitetura financeira de cada banco central e os seus órgãos regulatórios de várias frentes dentro de cada nação. Eu tenho esse estudo que eu já tinha feito. Aqui, as profissões que você exerce, ou que grande maioria da população brasileira exerce, trabalham em prol das organizações criadas através do sistema financeiro, que são as organizações do sistema fiduciário, para a sustentação do próprio sistema. Então, na verdade, só foram criados métodos corporativos de expansão em departamentos, com seguros, né? Tem a resseguradora, que é a seguradora da seguradora. Aí tem a SUSEP, que é a corretora, que tem a garantia da seguradora, que tem a garantia da resseguradora. Então, é um linkado no outro, uma corrente, uma cordinha de caranguejo aí,
e tem inúmeros departamentos, frentes, vertentes e área de atividade que você se profissionaliza num sistema educacional que também faz parte da formação para sustentar o próprio sistema regulatório financeiro que você sustenta desde que você nasceu, estudando 13 anos, para depois fazer uma faculdade, para depois se formar, para se tornar um profissional de alguma determinada área, para pagar um órgão regulatório para sustentar o sistema financeiro. Então, toda a área da educação, de consumo, de sobrevivência e da tua existência está ligado ao sistema financeiro. Ufa. Então, a formação dos bancos centrais, né, e dos 63 bancos, criou-se um comitê de Basileia para a supervisão bancária. Você acha que esse comitê era para te beneficiar? Era para ter a regulação bancária. É para saber realmente se você compra, se você vende, se você transfere do jeito certo, se você está pagando teu imposto, se é isso e aquilo. Para começar, imposto já não é legal. Mas nós vamos falar disso em outro momento. Inclusive, eu tenho um material robusto a respeito do imposto. Porque o próprio sistema financeiro, ele já é um imposto que você paga mesmo sem saber. As tarifações e tudo. Você é 10 vezes tributado sobre o próprio dinheiro que você produz e sobre o próprio recurso que você vive. 10 é pouco, tá? É muito mais que 10. Aí tem os acordos da Basileia, que eu já falei, né? Depois tem o processo de Basileia, né? Estabelecimento do processo, isso né? E os acordos que vão trazendo essa regulamentação. Então, a Basileia 1, a comunidade criou padrões para proteger o sistema bancário. Está aí, ó. Está aí nessa tela aí. Vocês podem ver isso aí. A comunidade internacional criou a comunidade internacional dos departamentos constituídos pelo próprio sistema bancário para a sustentação do mesmo, criou um meio para proteger. Redundância, né? Eu vou cuidar do meu dinheiro, tá bom? Você cuida do teu. Só que o teu quem cuida sou eu, através do que eu crio. Eu vou criar um sistema para te dar um dinheiro. Só que eu tenho que saber tudo que você faz com o seu dinheiro, eu vou determinar algumas regulamentações do que você pode ou não fazer com o seu dinheiro. É mais ou menos isso. E eu vou limitar, isso não pode, isso custa tanto. Para você fazer essa operação, custa. Para você fazer aquela outra operação, custa. Para você vender, para você comprar, você tributa, IOF, agora mudou um monte de tributação. O país que mais tributa é o nosso. Né? Aí depois vem a Basileia 2, os 3 pilares: capital, supervisão e transparência. E agora trouxe reformas mais robustas através da Basileia 3. Então tá aí. Eu vou recomeçar a falar da Basileia 1, 2 e 3 para vocês entenderem, para a gente depois desramificar essas raízes podres desse sistema através dos órgãos regulatórios. E por que você quer fazer um concurso? Você ter uma estabilidade financeira, para você ter uma estabilidade de ganho, uma sustentação. As pessoas não querem correr risco, elas não querem criar, elas não querem formar. O sistema te conduziu a programar numa caixinha que você não possa sair para romper novos horizontes e produzir para si e para o próximo aquilo que o sistema tem que encapsular você. Alguém detém. Você vai entender uma linguagem de 2 políticos distintos aqui. Alguém protege a informação de que o Estado tem que ter todo o controle e que todos os novos ministros, e tem que expandir quantidade de ministros, quantidade de serviços governamentais para proteger o país. Narrativa mentirosa. O outro quer privatizar tudo para que empresas cuidem e promovam a melhoria e o desenvolvimento do Estado. Qual que você acha que está certo? Guarda a sua resposta. Então, através dessa Basileia primeira, por isso que não existe condição no Brasil
de você escolher partido político. Porque existem narrativas, e através da ausência do conhecimento da grande maioria da população, o cara promete lá uma cesta básica, uma camiseta, um telhado, ele ganha eleição. E ele compra. Hoje nem tem mais eleição assim, né? Antes ele comprava a eleição, comprava o voto. Hoje ele já compra logo a eleição lá dentro, através do sistema tecnológico, lógico que ele vai dar. Então, em 88 foi publicado o acordo, o primeiro marco regulatório internacional, o índice mínimo de capital, estabelecimento de requisitos mínimos, né, baseados na ponderação. Se você entrar lá no site do Banco Central, eu, para fazer muitos estudos dessa live aqui, eu pesquisei dois bancos centrais, o Brasil e os Estados Unidos. Se você for pesquisar, você vai ver que os termos regulatórios só mudam o idioma. E o formato. De repente, em alguns tem mais departamentos. Por exemplo, o Brasil é uma república, né? Então tem 23, 25 estados aí, 23 estados. Então, um governo governa tudo, né? E é ramificado por governadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, etc, etc. Então, cada parlamentar desse daí tem uma hegemonia, uma responsabilidade sobre um pedaço, né? Dividido no executivo, legislativo e judiciário. Tá lá. Isso já não é mais respeitado há muito tempo, né? Porque se fosse respeitado, haveria contestação e haveria correção. Hoje a contestação é sinônimo de prisão. Mas tem gente que acha que pode falar o que quer aí, ó, que não vai ser retaliado. Eles vai. Então, melhor você ter o teu conhecimento para você, e quem quer caminhar junto com você, aprofunda no conhecimento, vai lá na Basileia, vai lá no acordo de Bretton Woods, vai buscar outras vertentes de conhecimentos para saber qual é a origem desse dinheiro, qual é a origem do sistema fiduciário, por que ele é centralizado, aonde está sendo descentralizado, qual é a forma que eu posso garantir através de um escambo, ou através de commodities, ou através de moedas, ou através de trigo, de sustentabilidade, de tecnologia. Vai estudar para você viver. Que a tua cabeça funcionando, você não pensa bobagem. E 100% das enfermidades no planeta Terra vem do emocional, vem da preocupação, vem da falta da necessidade de busca de. E muitas vezes a falta de, a necessidade de e a busca de são coisas supérfluas para você que você não vai levar daqui. Você só vai levar uma coisa daqui, a tua consciência. Eu vi um cadáver que não representava mais nada para mim. Que eu chorei, obviamente, a ida dele. Mas que me alegrava quando eu fechava meus olhos, fazia minha oração e ia nas minhas memórias, na minha consciência, recheadas de imagens milionárias e que ninguém vai levar de mim. É isso aí que você tem que alimentar. Essa é a verdadeira riqueza que você vai ter. E você vai ter, e eu também, riquezas que você promover para o outro. Aí você vai ser rico. Aí você vai entregar conteúdo. Né, professor? Então, surgindo depois essas basileias, eu tenho até nojo de falar disso, para ser bem sincero. Eu quero falar de consciência, eu quero subir. Mas para a gente subir, a gente tem que sair daqui primeiro. Para a gente sair daqui primeiro, a gente tem que entender por que a gente tem que sair daqui. Né? Então, a Basileia surgiu como uma das primeiras respostas, olha só como é colocado, são as primeiras respostas coordenadas internacionalmente às crises bancárias, que abalaram o sistema financeiro global. O acordo estabeleceu um marco regulatório que objetivava mitigar risco de crédito e garantir a estabilidade do sistema financeiro através da definição. Você acha que eu vou deixar de vender dinheiro para você? Eu vendo 1 e ganho 3. Eu vendo 1 e ganho 5, ganho 10. E quanto mais tempo você demorar para me pagar, mais eu ganho. Porque o sistema é meu.
Eu não tenho risco de perda. Você tem. Porque eu vou tomar tudo que você tem, até a tua vida, tua consciência, tua força, tua saúde, tudo, através do sistema financeiro. Olha o tanto que é importante o sistema financeiro. Olha o tanto que a gestão financeira é importante na vida de todas as pessoas. E eu não estou falando de dinheiro propriamente dito. Eu estou falando do poder que ele exerce em todas as áreas da sua vida, se você não souber administrar o que você vai pôr dentro da tua mente. Que tipo de pensamento você vai ter a respeito do dinheiro? Que tipo de pensamento você vai ter a respeito do teu consumo? E da destruição que ele pode causar na tua mente, no teu coração, na tua família e, quiçá, na tua alma também. Basileia 2, o pilar, requerimentos mínimos. Então foi estabelecido o primeiro marco regulatório para manter a estabilidade. O segundo, já foram criados pilares. Que engraçado, tem 3 pilares aqui também, né? Tem o sistema financeiro, tem o sistema geopolítico, tem o sistema religioso. Vamos ver. Aqui estabelece critérios detalhados para cálculo de capital mínimo, necessitado para cobrir riscos de crédito. Eu tenho a seguradora e a resseguradora, que é a seguradora da seguradora. Eu não tenho risco, só você. Mercado e operacional. Introduz metodologias avançadas. Você vai abrindo tua mente, você percebe? Quando você pega conteúdos mais aprofundados, você vai falando, nossa, isso aqui está ligado naquilo lá, e aquilo está ligado nisso aqui, o seguro está ligado nisso aqui. Eu queria tanto ter um corretor de seguro para ser parceiro do clube, mas não uma pessoa que só pensasse em vender seguro, propriamente dito, mas sim em dar segurança para o associado. É uma das áreas que eu tenho mais prazer de conversar, porque foi minha primeira profissão, foi ser corretor de seguros, sem ter a SUSEP. E hoje, para você ver como esse mercado é prostituto, a SUSEP você pode alugar. Você não é profissional da área, você aluga para um profissional assinar por você e você comercializa. É a mesma coisa que um médico fazer uma cirurgia com o CRM de outro. Ou um advogado te defender no tribunal com a OAB de outro. Então, quer dizer, tudo é precificado, vendido, prostituído nesse sistema. Então, nós temos aí esse primeiro requerimento, que é o requerimento de capital mínimo. Depois nós temos um processo de revisão e supervisão sobre o requerimento mínimo. Define princípios para a supervisão. Parece uma doutrina, né? Parece alguma coisa que você já viu em algumas igrejas aí. Você percebe que a arquitetura criada para as 3 colunas do sistema é a mesma, só muda a linguagem, as normativas e o nome dado. Mas o objetivo é o mesmo. Se prender em 3 pontas. Tridente. Define princípios para a supervisão bancária e a revisão de processos internos de avaliação da adequação de capital. Hoje eu fiquei o dia inteiro tratando de processos internos do Clube Pós-Internacional. E que nós estamos fazendo um processo interno e regulação de processo interno para a formação do atendimento, para a formação do marketing, para a formação do jurídico, para a formação do administrativo, para a formação do comercial, para a formação de todos os parceiros e que, regulamentado, poderão formar junto de nós um maravilhoso conselho poderoso, porque aí sim eu vou alcançar aquilo que eu tive por visão. E eu vou ter 3, 5, ou 7, ou 12 pessoas ao meu lado que pensem igual eu, caminhem junto comigo e que na ausência ou na presença sejam a mesma pessoa para virar para os 12 lados
e responder aquilo que é necessário para a frente que está direcionado. Então, incentiva o desenvolvimento de melhores práticas, gestão de risco e estabelece um diálogo. Uma doutrina religiosa é o pilar 2. O primeiro é o sistema financeiro. O segundo é uma doutrina religiosa. E o terceiro, estabelece requisitos abrangentes para divulgação de informações sobre riscos assumidos pelos bancos, promovendo maior transparência do sistema financeiro. Esta divulgação permite que investidores, credores, é o político. Aí, ó, sistema geopolítico. Então, você tem as 3 colunas implementadas no sistema financeiro, no próprio sistema geopolítico, na própria igreja religiosa, no Vaticano. Enfim, cansa isso, né? Fortalece a disciplina de mercado como complemento à regulação e supervisão, criando incentivos não, né? Migalhas, esmola, prisão. Vou te fazer um favor, mas está me devendo, hein? É isso que eles fazem. Tá? Publicado em 2004, Basileia II representou uma revisão abrangente. 2004, hein? 2004. Uma revisão abrangente e um aprimoramento significativo do primeiro acordo. Direcionado principalmente aos grandes bancos internacionais, introduziu uma estrutura mais sofisticada, sensível a risco para a regulação prudencial, refletindo a complexidade. Tem uma parte da palavra que fala assim: os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Se você montar uma empresa pensando exatamente nesse sistema organizacional, ela não quebra nunca mais e você fica milionário. Será que você parou para pensar nisso? É o que nós estamos tentando construir para a gente dar vida e sobrevida a todos aqueles que choram e sofrem aprisionados nesse sistema, mas que não despertaram da própria mente o interesse de salvar a si próprio. E muitas vezes carregam uma mula nas costas para poder salvar a vida de um incircunciso, para não falar outra coisa. Basileia III. Vamos lá. Basileia III, a resposta da crise financeira global. Em 2010, ano de concepção, desenvolvido como resposta direta à devastadora crise existencial, né? O banco oferecia dinheiro pelo mesmo imóvel para 10 pessoas. A garantia era um imóvel. 10 pessoas tinham hipoteca daquele mesmo imóvel. Como que um sistema desse não quebra? Isso aconteceu nos Estados Unidos. 2007, 2008 foi um dos anos que eu mais sofri para conhecer verdadeiramente o sistema financeiro, quando eu trabalhava como representante do Brazilian Mortgage, um banco árabe que tinha no Brasil e que eu sofri bastante. Porque em 2007 eu estava rico, em 2008 eu estava precisando de comida. Não tinha quem me desse comida, para você ter ideia. Então, eu estava lá no pico e desci na lona, né, um pouquinho abaixo da gruta, na parte inferior das montanhas. 2025, implementação final. Prazo para implementação completa dos componentes finais. Viu que ano que é? 4,5%. Capital mínimo, requisito mínimo de capital. Common Equity Tier 1. Quem já ouviu falar disso daí? Quando alguém falar Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, tenha conhecimento para que você não engane e não seja enganado. Porque pessoas prometem dias, horas e até meios. Eu sou o tradutor oficial, eu sou o escrito oficial, eu sou a espada de Salomão, eu sou, eles atribuem títulos, ninguém questiona nada, e vai um monte de efeito manada. Qual a finalidade? Trazer conhecimento vazio e pessoas vazias para seguirem e beneficiar somente o interesse daqueles que mentem.
Basileia 3 representa a mais ambiciosa reforma regulatória bancária global, concebida para garantir que o mundo não experimente novamente um colapso financeiro tão devastador quanto a crise de 2007 e 2008. Seu objetivo fundamental é fortalecer a capacidade das instituições financeiras de absorverem choques econômicos e reduzir o risco de propagação de crise financeira para a economia real. Você percebeu que muitos serviços foram mudados? Eu já falei isso numa live, vou falar de novo. Antes tinha TED, DOC, ninguém fala mais disso. Agora é PIX. Nem cobra da pessoa física, só da jurídica. Mas daqui a pouco alguém quer voltar com o CEP-MF e uma série de outras coisas. Né? Então, antes era cobrado uma série de taxas, até extrato. Se você tirasse extrato no caixa eletrônico, era cobrado. Você tinha um pacote de serviços que você pagava uma taxa mensal, usando ou não usando. E para você abrir conta somente dessa forma, será feito. Inúmeras formas e ações foram regulatórias para a sustentação do sistema financeiro. As principais, presta atenção, as principais inovações incluem na elevação substancial da qualidade e da quantidade do capital regulatório. Quem aí está recebendo oferta de dinheiro de banco a rodo? Aperfeiçoamento dos fatores para a ponderação dos ativos pelo risco. O que significa isso? Seguradora, a resseguradora, o risco é sempre teu. Eu vou extrair de você até a tua alma. Isso é o que o sistema tem na cabeça. Introdução dos buffers, que são os colchões de capital. Qual que é a garantia do sistema? Você. Você é o colchão dele. O teu trabalho, tua saúde, tua mente, tuas emoções, tua família. Esses aí são os colchões de capital. Desculpa, tá? Mas hoje sem filtro. Depois de algumas perdas, a gente fica com a espada mais afiada. De capital para a conservação do catacíclico, novos requerimentos de liquidez LCR, NSFR e limites de alavancagem. Estas medidas visam criar um sistema bancário mais eficiente, mais resiliente, capaz de suportar período de estresse econômico sem necessidade de intervenção governamental. Então, vai ser imposto vai ser uma imposição, novos requisitos de capital, buffers de conservação. O que é buffers? Ordens. Acabou. Você vai ter que seguir. Nem sei o que significa buffers em inglês. Eu vou olhar agora para falar para vocês. Eu já devia ter visto isso antes. Se eu tivesse deixado... A palavra buffers em português tem vários significados, dependendo do contexto. No geral, é o plural de buffer, que pode ser traduzido como tampão, amortecedor, para-choque, memória intermediária ou memória de reserva. Quem que você entende, quem que é o buffer de conservação? Oi, buffer. Prazer, buffer. E quais são as regras de liquidez mais rígidas? Nós temos que buscar o conhecimento se, não estou afirmando, se, vou abrir muitas aspas aqui, tá? Será que essas regras de liquidez não promovem a extração do dinheiro do FGTS para utilização governamental, para cobrir despesas fiscais estaduais do trabalhador? Ou rombos do INSS através do dinheiro do trabalhador? Será que
a extração das poupanças e dos dinheiros não garantem o sistema financeiro? Será que se eu, você e todo mundo for sacar o dinheiro, nós temos essa liquidez? Não, né? Porque ele é virtual e esse dinheiro não foi impresso na totalidade. Não existe esse dinheiro. Então, que tipo de regra de liquidez mais rígidas pode ser implementada? Lição de casa para você ir lá no Banco Central e perguntar quais são as leis de regras mais rígidas para a liquidez do teu, do meu e do nosso dinheiro. Porque o dinheiro não é do governo. O dinheiro é nosso. Mas o nosso dinheiro é usado para o governo e para governar. É inversão de valores. Seu objetivo é simples, mas ambicioso: garantir que nenhuma crise bancária comprometa novamente a economia global, como vimos em 2000. Então, toda a tua aplicação, todo o teu dinheiro que tiver em algum banco, será que ele não está incluso aí em alguma regra de liquidez mais rígida? É bom perguntar isso aí para quem gosta do IA e da ChatGPT. Ou então lá dentro do site do Banco Central. Implementação no Brasil. E no Brasil, se você quiser, Luiz, fazer essa pergunta lá e trazer para nós no fim da live, eu te agradeço. Eu vou repetir a pergunta. Será que as regras de liquidez mais rígidas da Basileia III não são a extração de dinheiro, FGTS, poupança, aplicações ou de super multimilionários, etc, etc, etc? E no Brasil, o Banco Central adaptou esses acordos à nossa realidade? Com normas específicas, supervisão proporcional ao porte do banco, dos bancos, e inclusão de fatores de ESG, como o PR-SAC. Isso mostra que o alinhamento com as melhores práticas globais, mas respeitando nossa estrutura econômica. Vamos lá. Aí eu já expliquei os capitais de alta qualidade, né, do Tier 1, os buffers de capital. Tier 1 é banco, tá? Tier 1 são os detentores, que eles também estão inclusos na reestruturação do GCR, do Global Currency Reserve, do sistema financeiro. E a implementação no Brasil? Como foi? Como está sendo? Né? O Banco Central já adaptou na regulamentação local, adaptou recomendações da Basileia, considerando... Então, você já acha isso no site do Banco Central. Você já consegue visualizar tudo isso. Tá? Quais são a supervisão? O sistema brasileiro estabelece normativos específicos. Você pode perceber que sempre vai ter uma trindadezinha aí, para tratar de norma, de movimentação financeira, de doutrina, que você tem que seguir, e de leis que você tem que obedecer. Entendeu? Sempre vai ter isso daí. Não vou ler de novo, tá? Que eu já li isso aqui. Já fiz o meu comentário a respeito. Quais são os riscos e as implicações que nós temos? Nem tudo são flores, viu? Um dos mecanismos mais controversos é o buy-in, onde os próprios depositantes pagam a conta em caso de colapso bancário. Que novidade! Quem paga a conta, no final das contas, sou eu e você? Ah, isso foi uma surpresa. Em 2013, em Chipre, houve um exemplo dramático. Grandes poupadores perderam fortunas. Isso levanta a questão: estamos realmente seguros? O que é buy-out, buy-in? Não adianta você
se proteger sem os métodos de soluções de fora do sistema. Commodities, espécie, ouro, terra e outros meios de sustentação. O sistema financeiro ele atinge todas as áreas da sua vida. Tá? Teve uma pessoa que teve um sonho, me ligou, e falou a respeito desses dias, de que viria na Terra. E esses dias foram... alguém sonhou, ela sonhou, e alguém veio falar para ela no sonho, olha, compra vela, pilha, guarda um bom dinheiro, água, um meio de comunicação, rádio, frequência, alguma forma, que através do estudo você consegue fazer uma série de outras coisas. Né? E não abra a porta para ninguém. E ela acordou. Então vamos lá. Nesse cenário de incertezas, surgem estratégias de proteção. Próxima live. Bancos centrais estão comprando ouro como nunca. Investidores buscam commodities e autonomia energética. Também surgem planos de contingências que incluem múltiplas contas bancárias e liquidez descentralizada. Você vai pegar todo o dinheiro, que adianta você ter 10 contas ou uma só. A preparação financeira se torna questão de sobrevivência. Ou você aprende de uma vez a lidar com o dinheiro e com o seu ímpeto de consumista, ou a queda pode ser muito grande. O seu e o meu, tá? Não estou dizendo isso para ninguém direcionado, de forma direcionada. Está aí, ó. Quem quiser tirar uma foto, é melhor do que eu ficar lendo, porque eu já falei. Quais são os futuros do sistema de pagamento? O panorama do sistema de pagamento internacional está em rápida transformação. Para onde vem? De onde vem? Para onde vamos? Moedas digitais de bancos centrais? Será que essa é a solução? Já são realidades de testes, pelo menos. A tecnologia blockchain promete liquidação instantânea e segura. E a computação quântica, essa ainda é uma incógnita, que é uma ameaça ou uma oportunidade. Engraçado, já estão falando do sistema quântico. Né? Está vendo como ele vai surgindo? E as coisas vão aparecendo, e as respostas vão sendo... A esperança vai sendo renovada, como o meu amigo Ronaldo falou no começo. E a computação quântica ainda é uma incógnita. Ameaça ou oportunidade? O que sabemos é que estamos diante de uma reinvenção completa do sistema financeiro. Então, Basileia 3 é um laço. Vigia, se informe e se proteja. Tem 5.000 pessoas no projeto. Teve 220 aqui, agora tem 192 por aí, 190, sei lá. Para mim, tanto faz. Eu estou estudando, eu estou entregando de graça. Por enquanto é de graça. Não quer? Come pouco. Não tem problema. A dieta vai ser... A reeducação, ela é muito pior do que a educação. Você tem que reaprender aquilo que você achava que era verdade, desconstruir o que você acha que sabe, vai ver o que dói. Então, existe aí um panorama de sistema de pagamento internacional em rápida transformação. Né? Sistema de liquidação baseado em blockchain, que reduz tempo, custo de transação, uma série de outras coisas que facilitam e encantam o consumidor, mas ainda não é a resposta. Então, não tema. O meu amigo já mandou a resposta. Ah, tá, ok, está no e-mail, tá bom, vou olhar.
Viu como meu amigo Luiz é rápido e eficiente? Então, vou dar a resposta para vocês hoje. Nem dou respostas, né? Então, vamos lá. Ó, vou dar exatamente o que veio aqui. As regras rígidas da Basileia 3 são implementadas no Brasil pelo Banco Central, que adapta as diretrizes do Comitê da Basileia para o contexto brasileiro. Essas regras não são criadas pelo Banco Central, mas sim adotadas e regulamentadas por ele. As famílias mandam, né? Com base nos padrões internacionais estabelecidos pelo Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, aquele comitê lá de aqueles anos para trás, lá, né? 45, se não me engano, acho que não lembro. O que é a Basileia 3? Aumentar a solidez do sistema financeiro, reduzir o risco, fortalecer o capital dos bancos. O banco não tem capital, o dinheiro que está lá é teu, não é meu. Que capital do banco? Fortalecer o capital do banco? Não, roubar o que é teu. Aumentar a liquidez, limitar. Como o Banco Central aplica isso? Eles vão dizer o que é. Eu vou fazer um favor para vocês. Obrigado, Luiz. Eu vou, porque isso é muito sério. Eu vou colocar um conteúdo só no grupo de reuniões, falando o que é a Basileia 3 e os perigos que a gente corre a respeito dessa implementação que está sendo esse ano, tá? Deixa eu contar um segredo para vocês. Hoje, sumiu dinheiro de um monte de conta com a FGTS. Sabiam disso? Hoje, no dia de hoje. Trabalhadores que trabalham há anos em fábricas, empresas multinacionais, consultaram o seu saldo do FGTS. Estava zerado. Pasmem. Sabe para quê? Ninguém afirma isso, né? Mas para cobrir o rombo do INSS, começar a devolução para os aposentados. Mas quem vai pagar? O trabalhador. Porque nós estamos sempre pagando pelo roubo do governo. Aliás, o banco é o próprio ator principal de tudo isso. Né, Sérgio? Vamos lá. Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para a moeda digital? Você acredita nisso? Eu falei numa live atrás aí que eu não acredito nisso. Eu participo? Participo. Tem alguma coisinha? Tem alguma coisinha. Né? Como eu tenho um dinheirinho aqui, um negocinho, eu sempre estou buscando alternativas de não colocar todos os ovos numa cesta só. E oriento, quando alguém conversa comigo, dou o meu ponto de vista, que não é a verdade absoluta, porém oriento. Clube Pós hoje, o que ele tem? Possibilidade de você comprar ouro. Podem ligar e podem comprar. Me liguem, não vou ficar fazendo propaganda, não quero, não faz sentido. Isso tem que ser sigiloso. Me liga, manda uma mensagem, funciona assim e tal, faz. Muitas pessoas já rapidamente fizeram. E não importa se é 1 grama, se é 1 quilo. Outro dia, numa live, eu falei quanto que uma pessoa comprou. 5,5 kg. 3 milhões de reais. Então, cada um tem uma opção, uma condição, vista a sua sandália da humildade e faz o que é necessário para a tua proteção. É a tua proteção. Você não vai proteger, eu já estava falando para minha esposa, você não vai proteger tua filha, tua família, viver o futuro de ninguém, você vai viver o teu. Faz a tua base bem feita. Está escrito em Provérbios. Ensina o teu caminho bem ensinadinho, que lá na frente ele não vai se perder. Acabou, confia nele e ele guardará a tua e a tua casa. Bom, já já eu volto, depois eu volto. Deixa eu só terminar que está na última aqui. Vocês querem que volte na tela, é isso? Pessoal, moedas digitais CBDCs, são as moedas digitais. Já são realidade, está em teste no mundo inteiro.
É a realidade? Do meu ponto de vista, não. Já falei. Ah, mas o Bitcoin, mas o Elon Musk, o Trump. Tá bom. Cada um pensa de uma forma, eu tenho meu ponto de vista. Computação quântica ainda é uma incógnita. Quem perguntou? Na minha pesquisa, eu nem perguntei da computação quântica. O que ele falou? Por que ele aprendeu? Por que ele citou? Né? Não permita que a inteligência artificial conduza você. Questione tudo. Tudo e todos. E aprenda a esclarecer o teu ponto de vista. Para você ser guiado por aquilo que você sente, a tua conexão tem que ser outra, é fora daqui. O que sabemos é que está diante de nós uma reinvenção completa do sistema financeiro. Bom, pessoal, em resumo, nós estamos presenciando o fim de um grande ciclo e o nascimento de um novo paradigma nos meios de pagamento global. Eu ia abrir um banco digital, agora eu posso contar. Nós arrecadamos recursos, inclusive, para essa finalidade. Eu deferi a marca, fiz tudo certinho, tudo como regulamenta a lei. Definimos a marca no NPI, abrimos a empresa, fizemos o capital integralizado na empresa, certinho. Na hora de lançar, eu fui orar. Eu tive uma visão. Eu vou contar para vocês, depois que acabar a gravação. A convergência entre tecnologia e política e a regulação, vou conversar de novo, ó. Em resumo, nós estamos presenciando o fim de um ciclo e o nascimento de um novo paradigma nos pagamentos globais. A convergência entre tecnologia política e regulação está mudando o futuro. Nosso papel: entender, se antecipar e agir com inteligência estratégica para manter as nossas organizações resilientes e competitivas.